tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Fala Prof. Se você ainda não conhece, esse é o canal onde a gente fala de estética, fala de pós-cirúrgico, fala sobre ser esteticista, que aliás é o propósito do vídeo de hoje. Qual deve ser o primeiro equipamento que eu devo adquirir para atender pós-cirúrgico? Então, fica nesse vídeo, curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal, que o objetivo aqui é te dar muito conhecimento e muitas dicas aí para você entrar no mundo do pós-operatório. Eu me chamo Mariana e esse canal aqui já tem mais ou menos uns 4 anos nas plataformas de áudio, e também tem o meu Instagram lá que você pode estar conversando comigo, fazendo perguntas e mandando sugestões de vídeo para eu colocar aqui para você. Então a pergunta de hoje é: qual deve ser o meu primeiro investimento em equipamento de eletroterapia para atender pós-cirúrgico? Eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender por que eu acho que o ultrassom não deveria ser o primeiro equipamento que você deve adquirir para o pós-cirúrgico. Eu comecei os meus atendimentos logo após a minha saída de uma instituição. Eu era professora em uma instituição, logo depois da formatura eu entrei nessa instituição e fiquei como professora. Quando eu saí, a minha expectativa era atender. Eu estava com muita saudade de atender, porque desde o estágio eu não atendia ninguém. Então, quando eu saí dessa instituição, eu comecei a fazer meus atendimentos e aí surgiu o meu primeiro pós-operatório. E foi um pós-operatório muito desafiador. As minhas alunas de curso conhecem essa história, né? Eu faço questão de contar, porque eu tive várias intercorrências nesse atendimento, mas quando eu comecei esse atendimento, os únicos equipamentos que eu tinha era alta frequência e o aparelho de vácuo. E aí, naquele momento que eu comecei a ter essas intercorrências, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu vou comprar um ultrassom para me ajudar a resolver essas intercorrências. E aí fui lá, parcelei várias vezes o ultrassom, comprei um ultrassom de 1,3 MHz para me ajudar a trabalhar com as intercorrências que eu estava tendo, dificuldade de cicatrização que eu estava tendo. Estudei muito, deu tudo certo, o pós-operatório terminou muito bem. Mas, se fosse hoje, eu não teria investido no ultrassom. Isso porque, como eu falei para vocês, eu já tinha uma alta frequência, que ele também pode ser utilizado com o objetivo de cicatrização. Então, eu poderia ter utilizado o equipamento que eu já tinha. Depois desse pós-cirúrgico, o tempo foi passando e eu fui pensando em adquirir mais equipamentos. E aí, foi a primeira vez que eu tive contato com o laser. Adquiri um equipamento de laser terapia lá em 2015 e comecei a utilizar ele também nos meus atendimentos. E eu fiquei muito entusiasmada quando eu descobri que o trabalho que o ultrassom fazia em várias sessões, o laser, muitas vezes em uma sessão apenas, ele resolvia. Então, o laser começou a ser o meu principal equipamento de uso no pós-operatório. Mas aí passou-se uns anos e eu decidi que eu precisava de uma radiofrequência também para tratar o pós-tardio. Então, às vezes vinha paciente com muita cicatriz ou com muita fibrose, e aí eu achei que a radiofrequência poderia ser um excelente investimento, investi bastante, porque não é um equipamento barato. E aí, então, formei aí a maioria dos meus equipamentos que eu tinha vontade de ter enquanto eu estava nos meus atendimentos. Bom, o que eu penso hoje e o que eu acho que você deveria avaliar antes de adquirir os seus equipamentos? Primeiro de tudo, né? Veja qual é o orçamento que você tem disponível para fazer essa aquisição. Eu falei de equipamentos de baixo custo, médio custo e falei de equipamentos de alto custo, se tratando, né, de pessoas que trabalham sozinhas. Claro que quando a gente vê no contexto de uma clínica grande, não se aplicaria isso que eu estou falando. Mas se você trabalha sozinha, está começando os seus atendimentos, é importante que você avalie isso também, né? Os equipamentos de baixo custo, nós temos alta frequência, nós temos os equipamentos que têm microcorrente, que também é uma saída muito interessante para cicatrização. Nós temos
Ainda os equipamentos de LED terapia, que também não são equipamentos de alto custo e que também conseguem resolver boa parte das intercorrências. Aí nós temos os equipamentos de laser, que também são equipamentos muito eficientes e que podem te ajudar demais. E aí a gente já começa a encarecer um pouquinho quando a gente começa a falar de radiofrequência, etc e tal. Então, o que é importante, né? Primeiro de tudo, avalia qual é o orçamento que você tem disponível para investir nessa situação. Segundo, verifica se você já tem segurança para atuar com esse equipamento. Lembre que é importantíssimo que você tenha capacitação para trabalhar com qualquer uma dessas tecnologias que eu falei, desde a mais simples até a mais sofisticada. Hoje, o que eu uso mais no meu dia a dia nos pós-cirúrgicos? Eu uso muito laser e principalmente depois que eu percebi que o laser infra, ele é extremamente eficiente para fibrose. Então, no meu dia a dia hoje, ele é muito mais eficiente, mas eu entendo que ele é um equipamento que não é de baixo custo, né? A gente estaria ali num médio para alto custo, então ele depende de investimento também. A última dica que eu quero te dar é com relação a o equipamento ser versátil. Procure equipamentos que você consiga utilizar eles em mais de um tipo de tratamento. Isso porque quando a gente está começando, nem sempre a gente atende só pós-cirúrgico. Então, verifica a versatilidade desse equipamento também, para ver se você consegue encaixar ele em outras situações. Então, por exemplo, claro que o alta frequência você não vai utilizar ele só para pós-cirúrgico. Você pode utilizar ele para foliculite, você pode utilizar ele na limpeza de pele, numa terapia capilar. Agora, se você comprar um LED, você também vai poder utilizar em todas essas situações, além de vários tratamentos clareadores aí, anti-inflamatórios, etc. Tá? Então verifica se nesse seu começo você não consegue encaixar esse equipamento em outros usos para que você também consiga ter retorno financeiro desses investimentos. Se fosse hoje, provavelmente eu investiria num LED, que eu acredito ser um equipamento extremamente versátil, né? Mas se o meu orçamento ainda fosse menor ainda, eu investiria num equipamento pequeno de correntes, porque daí eu teria microcorrente para utilizar e ainda teria corrente russa, outras correntes que podem ser utilizadas na estética facial e corporal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele foi feito para você, para te ajudar. Não esquece de deixar um like bem grande aí para me ajudar no meu trabalho. Convido você a conhecer o e-book, um livro digital que eu escrevi especialmente para você que vai trabalhar com eletroterapia no pós-operatório, para você ter todo esse material junto, entender todas essas tecnologias que eu falei aqui nesse vídeo e você também poder aí trabalhar da melhor forma possível e conseguir resultados surpreendentes. Esse e-book está disponível no Hotmart, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dele, aí você pode aproveitar. Por último, tem cupom de desconto para você adquirir esse e-book, então aproveita aí que eu vou deixar disponível esse cupom só para você que assistiu esse vídeo poder lá aproveitar esse desconto. Um beijo!